A política brasileira nunca deixa de surpreender. Entre articulações de bastidores, disputas internas e a constante sombra da polarização entre lulismo e bolsonarismo, surge agora uma notícia que muda drasticamente o tabuleiro eleitoral de 2026. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, estaria desistindo de sua candidatura à presidência da República. O motivo principal, segundo aliados e observadores próximos, seria o medo de enfrentar Lula ou um candidato petista com chances reais de vitória, em um cenário em que o bolsonarismo ainda se mantém forte, mas fragmentado. Essa decisão ganha ainda mais contornos dramáticos com a pressão exercida por Eduardo Bolsonaro, que deseja assumir para si o papel de herdeiro político do pai e ser o nome da direita na disputa presidencial. O anúncio, ainda não oficial, já causa repercussões profundas. Durante meses, Tarcísio foi apontado como o nome mais viável para representar a direita moderada. Sua imagem de gestor técnico, somada à experiência em São Paulo e à ausência de polêmicas pessoais, fazia dele o candidato dos sonhos para empresários, setores do mercado financeiro e até parte do eleitorado conservador que se mostrava cansado dos excessos retóricos de Jair Bolsonaro. A vitória em São Paulo havia pavimentado o caminho perfeito para o Planalto, governar o estado mais rico, demonstrar competência administrativa e usar essa vitrine como trampolim para o cenário nacional. Mas o cálculo político se revelou mais complexo. As pesquisas de bastidores indicam que, mesmo com sua popularidade em São Paulo, Tarcísio teria dificuldades em uma disputa direta contra Lula ou contra um nome apoiado pelo petismo. O ex-presidente ainda mantém forte influência em todo o Brasil, sobretudo nas regiões Nordeste e Norte, onde Tarcísio não conseguiu se projetar de maneira significativa. Além disso, o desgaste do bolsonarismo em meio a escândalos, investigações e crises internas enfraquece a base sobre a qual Tarcísio pretendia construir sua candidatura. O temor de se lançar e perder contra Lula, entrando para a história como mais um derrotado pelo petismo, pesou em suas reflexões. Tarcísio não quer ser visto como um candidato que tentou e fracassou. Prefere se preservar, continuar governando São Paulo e manter viva a possibilidade de disputar em um futuro mais favorável. A ideia é clara: em vez de arriscar tudo em uma eleição incerta, Tarcísio prefere consolidar sua imagem de bom administrador, conquistar resultados sólidos no maior estado do país e aguardar um ciclo político em que o lulismo esteja enfraquecido e o bolsonarismo reorganizado. Esse vácuo aberto por Tarcísio rapidamente foi ocupado por Eduardo Bolsonaro, que vê na desistência do governador paulista a oportunidade perfeita para se lançar. Filho do ex-presidente, Eduardo sempre esteve à sombra do pai e carregou consigo a marca da radicalidade ideológica. Deputado federal de forte expressão nas redes sociais, ele cultiva uma base leal de apoiadores, sobretudo entre os bolsonaristas mais fiéis, aqueles que acreditam que apenas um Bolsonaro pode manter vivo o legado do movimento iniciado em 2018. Para Eduardo, 2026 seria a chance de provar que pode ser mais do que apenas herdeiro político. Seria a oportunidade de consolidar-se como líder nacional, carregando a bandeira do conservadorismo sem intermediários. E, ao contrário de Tarcísio, ele não demonstra medo de enfrentar Lula. Pelo contrário, Eduardo acredita que um embate direto contra o petismo é justamente o que energiza a base bolsonarista. Sua estratégia é transformar a eleição em uma guerra ideológica, mobilizando eleitores em torno da narrativa de liberdade contra socialismo, algo que o pai soube usar com sucesso no passado. Mas essa disputa interna cria fraturas dentro da própria direita. Enquanto Tarcísio representa uma ala mais técnica e moderada, com maior aceitação no centro político e no empresariado, Eduardo Bolsonaro é visto como o rosto da radicalização, alguém que pode mobilizar massas, mas também repelir setores decisivos do eleitorado. Empresários e políticos mais pragmáticos temem que uma candidatura de Eduardo entregue a eleição de bandeja para Lula ou para o candidato do PT. Eles acreditam que a rejeição ao bolsonarismo raiz ainda é muito alta no eleitorado médio, e que uma eleição polarizada com Eduardo representaria praticamente a reedição de 2022. Dentro do próprio núcleo bolsonarista, a tensão é evidente. Jair Bolsonaro, que ainda é a principal liderança da direita, observa de perto esse embate. Se, por um lado, ele reconhece o potencial eleitoral de Tarcísio, por outro, não quer ver seu filho preterido. A pressão familiar tem peso, e Eduardo sabe disso.
Fontes próximas relatam que o deputado tem insistido em conversas privadas com o pai para que ele apoie sua candidatura, afirmando que Tarcísio não tem garra suficiente para enfrentar Lula e que a direita precisa de sangue no olho para vencer. A desistência de Tarcísio, portanto, não é apenas uma decisão pessoal, mas um reflexo da dificuldade de unir a direita em torno de um projeto viável. A fragmentação ameaça se tornar ainda mais profunda. Há governadores como Romeu Zema, de Minas Gerais, que também cogitam entrar na disputa. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, tenta se posicionar como alternativa mais equilibrada, mas enfrenta resistência dentro do bolsonarismo. No Congresso, outros nomes sonham em ocupar o espaço deixado por Tarcísio. O resultado é um quadro de incerteza, em que a direita corre o risco de ir dividida para a eleição, aumentando as chances de vitória da esquerda. Do lado de Lula, a notícia é recebida com um misto de alívio e cautela. O ex-presidente sabe que Tarcísio poderia representar um desafio maior, por sua imagem de gestor e por atrair votos de eleitores de centro. Já Eduardo Bolsonaro, apesar de ser um adversário combativo, carrega consigo o fardo da alta rejeição e a incapacidade de dialogar com setores fora da bolha bolsonarista. Para o PT, enfrentar Eduardo pode ser até mais confortável, pois a narrativa da polarização é bem conhecida e tende a favorecer Lula, que se apresenta como líder da moderação contra o extremismo. No entanto, subestimar Eduardo seria um erro. O deputado tem habilidade nas redes sociais, sabe mobilizar a militância digital e pode transformar a campanha em um movimento de massa. Ele aposta na ideia de que o eleitorado brasileiro, mesmo cansado da polarização, ainda prefere escolher entre extremos claros a se perder em candidaturas insossas de centro. O discurso duro, a defesa de pautas conservadoras e a imagem de continuidade do legado de Bolsonaro podem lhe garantir um espaço relevante na corrida. Assim, a decisão de Tarcísio abre espaço para um jogo mais arriscado. A direita abandona a chance de ter um candidato mais palatável ao centro e se lança em uma aposta alta com Eduardo Bolsonaro. Se dará certo ou não, só o tempo dirá. O que é certo é que a eleição de 2026 já não será a mesma. A sombra da desistência de Tarcísio paira sobre o tabuleiro, revelando que até mesmo os nomes mais fortes podem vacilar diante da força política de Lula e do peso do bolsonarismo interno. A política brasileira, mais uma vez, mostra-se como um campo onde o medo, a ambição e os cálculos estratégicos definem destinos. Tarcísio prefere recuar, preservar-se e continuar sua trajetória em São Paulo. Eduardo avança, decidido a transformar-se no herdeiro legítimo da direita. E Lula, rindo nos bastidores, observa seus adversários se fragmentarem, ciente de que sua influência continua sendo o maior obstáculo a ser superado. No fim, essa história ainda está longe de acabar. Mas uma coisa já é clara: a desistência de Tarcísio e a ascensão de Eduardo Bolsonaro mudam completamente o rumo da sucessão presidencial no Brasil.